Senhor. Ele está nesse lugar. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Pode se assentar. Aleluia. Jesus Cristo está no meio da sua igreja. Ele está aqui. E quando Ele vem é assim mesmo. Uau! Pergunta a pessoa que está aí do lado. Fala, você sentiu o que eu senti? Ele está nesse lugar. E por causa disso, eu e você vamos conversar nessa noite sobre o futuro. Como vai ser seu futuro? Seu futuro começa hoje. Seu futuro não é daqui a muitos anos. O seu futuro começa hoje. Então quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o nosso irmão João, o discípulo do amor. Vamos falar também de um outro personagem muito lindo da palavra do Senhor. Mas eu gostaria que você lesse comigo os versículos do capítulo 1 de Apocalipse, de 9 a 20. Que você prestasse atenção nessa leitura em nome de Jesus. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Pátimos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e eu me vi tomado pelo Espírito. E de repente, diga assim, de repente, ouvi atrás de mim uma forte voz como um toque de trombeta. E a voz dizia, escreva num livro tudo o que você vê e envie-o às 7 igrejas na cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando eu me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro. E em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve. E os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha. E a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol, em todo o seu esplendor. Quando o vi, eu caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro e eu sou o último, sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora eu vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreva o que você viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Diga assim, uau! Quanta coisa, quanta informação em pequenos versículos. Poucos versículos. Na verdade, o contexto desse texto é que os discípulos que caminhavam com João já estavam todos mortos. Aqui, nesse texto, todos os discípulos já estavam mortos. O único que restava era João. E por pregar a palavra do Senhor, ele foi exilado pelo rei daquela época, na ilha de Pátimos, que você sabe muito bem. Então, o pior momento, talvez, da história de João ali, se tornou em um momento de revelação. Então, presta atenção, o pior momento que você esteja vivendo, que talvez você esteja achando que é o fim, que acabou, está desanimado, triste, depressivo, é nesse momento que o Senhor pode se revelar a você. Então, você e eu precisamos estar o quê? Conectados com Deus. O rei, naquele tempo, como eu já falei, ele exilou João na ilha de Pátimos. E tudo parecia fora do controle para João. Em Roma, em um passado muito próximo, havia acontecido uma grande chacina com os cristãos. O rei Nero
perseguia os cristãos e simplesmente ele pegava as pessoas e colocava nas ruas de Roma como tocha humana, por pregar o evangelho. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: nós estamos bem, hein? Estamos aqui num sábado à noite com liberdade, adorando ao Senhor. Ninguém está te batendo, ninguém te obrigou a vir aqui, mas naquela época era tudo diferente. Naquela época, os cristãos estavam sendo perseguidos de maneira terrível. E muitos cristãos, como eu já falei aqui, eles eram colocados como tocha humana, como se fossem as luzes da cidade, para que todos da cidade pudessem ver o que iria acontecer com eles se eles continuassem com aquela baboseira de falar sobre Jesus. Eles iriam servir de quê? De poste para iluminar a cidade. É isso o contexto do texto. Isso que eu estou falando foi um passado bem próximo a esse momento que João estava exilado. Então, o momento não era favorável. Sim ou sim? Não era um momento favorável. Era um momento de intensa perseguição. Mas diga assim, de repente as coisas começaram a mudar. Eu imagino que João ali estava com saudade dos seus amigos, com fome, talvez ele estava exilado numa ilha. Eu imagino que ele estivesse talvez preocupado com a situação, pelo momento, imaginando que talvez ele seria o próximo a morrer por Jesus. E de repente, o versículo 10 que nós lemos, ele afirma que ele ouviu por trás de si uma forte voz. Então, o pior momento, talvez aquele rei que mandou exilar João achou que aquilo seria terrível, colocar ele naquela ilha de Patmos. Mas para João, aquele momento foi incrível. Porque João pôde ver o Senhor. João, naquele momento de saudade, de talvez solidão, pôde ter uma das maiores experiências que está relatado lá no livro de Apocalipse. Eu não preciso nem falar para você do livro de Apocalipse, não é verdade? Você já sabe que Apocalipse é incrível. E toda essa revelação foi dada nesse momento da vida de João. De repente, as coisas mudaram. E foi entregue para João uma mensagem muito forte para 7 igrejas, que a gente falou aqui o nome delas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Foram bem curtas as mensagens que Deus enviou para essa igreja, mas João foi o responsável de anotar e escrever tudo, para que a mensagem chegasse até essas igrejas. Qual é o momento da sua vida que você está agora? Está tudo muito bem? Ou você está passando por muitas dificuldades e muitas lutas, muitas dúvidas talvez? Mas olha só, o João, nesse momento, ele teve a revelação do futuro. E o tema dessa mensagem de hoje é: o futuro será bom. O futuro vai ser bom. Mas você precisa começar a pensar no futuro. Quando? Hoje. Porque as decisões que você vai tomar hoje vão impactar totalmente o seu futuro. Então presta atenção, a mensagem que foi dada para aquelas 7 igrejas, elas eram curtas e elas eram profundas. E o que mais me chamou a atenção foi como Jesus começava a dar aquela mensagem para elas. Talvez você olhe para mim, ou algumas pessoas que sobem aqui com a missão de compartilhar a palavra, e muitas vezes você ouve alguma coisa, e você fala: nossa, é muito dura essa palavra. Eu não gostei muito do jeito que foi falado. Mas olha só, Jesus, principalmente em Apocalipse, ele tem um tom muito duro para falar. Sim ou sim? Sim. Por que Jesus tem esse tom duro para falar? Porque ele está falando de coisas muito sérias. Que ou você decide, ou você decide. Você ficar sem decidir e empurrando com a barriga, não significa que você está decidindo nada. O que Jesus ele está nos chamando a atenção? Vamos falar aqui a mensagem que ele mandou para a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2:2. Eu sei de tudo que você faz. Ele começa assim já, para a igreja de Éfeso. Eu sei de tudo que você faz. As primeiras palavras de Jesus. Para a igreja de Esmirna, em Apocalipse 2:13. Eu conheço o lugar que você vive. Para a igreja de Pérgamo, em Apocalipse 2:13. Eu conheço o lugar onde você vive.
Para Tiatira, 2,19, Apocalipse, eu sei de tudo que você faz. Para a igreja de Sardes, em Apocalipse 3, eu sei de tudo que você faz. Para a igreja de Filadélfia, eu sei de tudo que você faz. E para a igreja de Laodiceia, eu sei de tudo que você faz. Jesus começa assim. E nessa noite o Senhor está falando comigo e com você. Eu sei de tudo que você faz. O Senhor sabe de tudo que eu e você fazemos. Deus, Ele sabe de tudo. Isso te deixa preocupado ou isso te deixa aliviado? Porque de mim, dos seus pastores e de quem você quiser, você pode esconder muita coisa. Mas do Senhor, não. O Senhor, Ele manda uma mensagem para aquelas igrejas e Ele só elogia 2 das 7. Mas Ele manda um recado para todas as olhos. Olha, eu conheço vocês. Em algumas versões vai trazer assim. Olha, eu conheço vocês. Eu sei de tudo que vocês fazem. Deus sabe o que você faz quando você apaga a luz e fecha a porta no seu quarto. Deus sabe dos seus pensamentos. Deus sabe os lugares que você vai. Deus conhece as reais intenções do seu coração. Até mesmo quando você diz, querendo se justificar de alguma coisa, algum problema. Não, mas eu não tive essa intenção de magoar, de fazer errado, de ferir. Deus sabe a verdadeira intenção do teu coração. E isso é para deixar eu e você com muito temor em relação às coisas do Senhor. Deus, Ele sabe de tudo. Repete comigo. Deus sabe de tudo. E aí, o que é legal disso tudo? Essa grande experiência de João nos mostra que Deus, Ele não perde o controle nunca. Ainda que o momento não esteja favorável, ainda que a situação esteja difícil, ainda que seja um momento duvidoso, Ele não perde o controle. E Ele continua desejando se revelar para nós em momentos bons, momentos difíceis. Talvez eu e você achamos que Ele não vai aparecer. Talvez João achava, não, eu já vivi muitas experiências, né? Eu já vi milagres, eu já andei com Ele, eu já debrucei sobre o peito do meu amado Jesus, já está o quê? Bom, está de boa, todos morreram por Jesus, eu vou ficar aqui nessa ilha, vou morrer também, muito provavelmente, mas já está bom. Mas eu percebo que não foi assim que aconteceu. Jesus ainda queria se revelar a João de maneira forte, de maneira profunda e de maneira especial. E nessa noite o Senhor quer se revelar a você também de maneira forte, profunda e especial. E isso não tem nada a ver comigo, com essa igreja. Isso tem a ver com o seu relacionamento com Ele. É claro que se você está longe do Senhor e se você dá pouca importância para Ele, você pode não perceber que Ele está se revelando a você nessa noite. Mas se você já conhece o Senhor e Ele também te conhece, Ele vai revelar alguns segredos aqui para você nessa noite, assim como Ele revelou para João. Vocês não entenderam, né? Vocês não entenderam, né, que eu estou elevando todos nós ao nível de João aqui nessa noite. Ao discípulo amado. Sabe? A questão do amor é uma questão do nosso interior. Se você não se sente amado, se você não se ama, vai ser muito difícil de você perceber o amor do Senhor. Porque Deus é amor. E João, ele era amado. João amava por causa do nome do Senhor. E aquela experiência deu a João uma das maiores e grandes revelações para que ele tirasse os olhos daquele momento difícil, daquela provação que ele estava passando. Hoje eu e você olhamos para a história e nós sabemos o final dela, mas João, ele não sabia. Ele só sabia que naquele momento ele estava exilado, longe das pessoas que ele amava, ele não sabia o que iria acontecer. Ele estava, digamos que, preso, porque ele não tinha liberdade. E ainda assim, o que o pai trouxe para ele? Olha, João, tire os olhos desse problema momentâneo e olhe para a glória que eu vou revelar para você. Olhe para o futuro, João, porque o futuro é bom. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos instantes na sua vida, mas a palavra do Senhor me garante que o final já está decretado e o futuro é bom, o seu final é bom.
Quando a gente olha para as notícias, para tudo que está acontecendo, a gente se choca um pouco e fala, meu Deus, como que vai ser? Logo na minha vez, 5 quilos de arroz custa R$25. Logo na minha vez, um Celta está custando R$30 mil. Logo na minha vez, tem um lançamento de telefone todo ano. Logo na sua vez e na minha vez. Mas olha só, o futuro é bom com Jesus. Eu e você não precisamos dessas coisas para estarmos seguros. O que o Senhor está falando comigo, com você? Tire os seus olhos. Ei, presta atenção. Tire os seus olhos do problema atual, porque o futuro é bom. Só que ele depende de uma coisa que eu e você não gostamos muito. Decisões. Decisões precisam ser tomadas. Como que vai estar a sua vida daqui 5 e 10 anos? Como que você vai estar? Se eu te encontrar, Joyce, daqui 5 anos, como vai estar? Igualzinho? Não, jamais. Mas decisões precisam ser tomadas. Não adianta você ser uma pessoa... como que é aquela palavra? Esqueci a palavra. Achando que tudo vai dar certo e ficar se enchendo de livros motivacionais e vendo reels de pastor, pregador que só fala da hipergraça e parará, vai ficar tudo bem, parará. Você está entendendo o que eu estou falando? Não adianta você ser essa pessoa e não tomar decisões que te aproximem do Senhor. E nós não gostamos muito de decisões. Ei, presta atenção. Lembra lá? Ele conhece você. Ele sabe de tudo que você faz. E existem decisões que são difíceis para serem tomadas, mas essas decisões vão quebrar ciclos de maldição em toda a sua descendência. Como assim, Gal? Se você nasceu em uma família desestruturada, se você nasceu em uma família onde não tem nenhum casamento que deu certo, você precisa tomar muito cuidado para escolher com quem você vai se aliançar, sim ou sim? E sem pressa. Porque é a sua segunda maior decisão. É quem você vai se aliançar para viver o resto da sua vida. Então, se você veio dessa família desestruturada, onde é um caos, onde não tem nenhum casamento que deu certo, você já está vigilante para você tomar a sua escolha com base nos princípios da palavra de Deus, para que o ciclo da maldição seja quebrado a partir de você. Decisões precisam ser tomadas. Ninguém da sua família tem uma faculdade, ninguém conseguiu estudar, você vai ser o primeiro. Ninguém da sua família é viajado, intelectual, você será o primeiro. Ninguém da sua família é próspero e bem-sucedido, você será o primeiro. Ninguém da sua família levou Deus a sério, você será o primeiro. Ninguém da sua família... Esquece isso. Para de se vitimizar com a história da sua vida. E comece a tomar decisões rumo ao seu futuro. João teve uma grande revelação do futuro, não é porque ele era legal, mas porque ele estava conectado com Deus. E novamente eu quero te perguntar, como que vai estar você daqui 5 anos? Daqui 10 anos? Quando a gente fala daqui 5 anos, parece que está longe. Você já parou para pensar quando a gente fala da Copa do Mundo? Que a gente fala, não, só daqui 4 anos, parece que está muito longe, piscou, já está chegando a próxima, você fala, caramba, então peraí, se há 4 anos eu tivesse começado a faculdade, eu estava formando, se há 4 anos eu tivesse tomado essa decisão, eu já estava aqui, se eu tivesse tomado aquela, eu já estava ali, então hoje é para você tomar decisão. Não, Gal, janeiro, 2024 vai ser tudo diferente, diga assim, não, hoje você precisa tomar decisão. Por quê? Porque você quer quebrar maldições para viver um futuro bom com o Senhor. E ninguém quebra a maldição pela força do braço, mas sim no poder do nome de Jesus. Se você decidir andar com o Senhor, essa já é a melhor decisão da sua vida. Mas é necessário que você tome outras decisões para que Jesus realmente tome o leme da sua vida, o controle da sua vida.
A mensagem do Senhor para você nessa noite é: eu estou no controle. Assim como foi na vida de João, no momento de dor e de solidão, Deus se revelou para ele para falar sobre o futuro. E Deus está se revelando a você agora para falar sobre o futuro. Ei, jovem, talvez você só está pensando no hoje. Só está pensando no que você vai comer amanhã. Planeje o seu futuro. Sonhe com o seu futuro. Ah, Gal, mas o futuro a Deus pertence. É claro, é óbvio. E é por isso que você vai se organizar. Porque Deus é organizado. Deus gosta de organização. Meu sonho, Gal, é lá ver o Mickey. Já tirou seu passaporte? Já foi lá agendar para ver quanto que é o visto? Tá tudo certo? Ah, não. Você está achando o quê? Que Deus vai pegar você, teletransportar e colocar você lá do outro lado, abraçando o Mickey? Ah, Gal, porque o meu sonho é fazer medicina. E aí? Está estudando? Mas você está estudando muito? Não, estou contando que Deus não é assim. Deus não é assim. Então, preste atenção numa coisa, Ele conhece você. Ele sabe de tudo que você faz. Então, nessa noite, Ele está te dando a oportunidade de repensar e fazer uma reflexão. Como você tem levado a sua vida hoje. Porque isso tem tudo a ver com o seu e com o meu futuro. Nem mesmo a pessoa mais amada do mundo está ilesa de tomar decisões. Como assim, Gal? Eu me lembro do rei Salomão. E Salomão, o nome Salomão significa amado por Deus. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, em toda a sua sabedoria, ficou isento de tomar decisões. Eu e você precisamos realmente tomar decisões com o Senhor e dar lugar a Ele na nossa vida. Não adianta você decidir pelo Senhor e fazer as coisas do seu jeito, jovem. Não é assim que funciona no reino de Deus. E eu falo aqui também para pais, para familiares. Tome decisões para abençoar a sua descendência. Jovem, qual é a família que você quer formar? Como é a família que você quer formar? Você precisa decidir isso hoje. Gal, mas eu tenho 15 anos, eu nem sei quando vai ser. Mas decida. Decida o perfil do homem de Deus que você quer. Não aceite migalhas. Por que eu estou falando disso? Porque toda semana existem jovens tomando decisões que está atrasando o que Deus tem para a vida deles. E você fica como, Gal? Eu fico triste. Eu fico triste porque é muito ruim andar sozinho, caminhar sozinho. A Bíblia mesmo diz, é melhor serem dois do que um. Peça conselhos. Hoje você tem a opção de pensar em como vai ser a sua família. Talvez seu avô, seus pais escolheram errado. E hoje quem colhe os traumas e a consequência é você. Em um lar desestruturado, como que você vai fazer com o seu lar? Quando chegar a sua vez? Até o rei Salomão teve que tomar decisões. E ele era muito amado por Deus. A palavra de Deus fala tanto de Salomão. Ele teve tantas regalias espirituais, digamos assim. Porque ele realmente era amado por Deus, mas ele precisou tomar decisões. E Salomão, você conhece a história. Ele é fruto do relacionamento de Davi com Batseba. Que nada mais é do que um adultério. Mas a partir dele, ele tinha a chance de mudar toda a história. Apesar de já ser muito bem-aventurado, porque nada mais, nada menos, o pai dele era o rei Davi. Mas isso não isentou ele de tomar decisões e fazer escolhas. E você conhece a história, Salomão, ele pulou, inclusive, hierarquicamente, para se tornar rei, porque o lugar não era dele, mas o Senhor disse que seria Salomão e não Adonias. Ele era tão amado por Deus, sabe aquela pessoa que às vezes a gente fala assim, esse daí nasceu com o nariz virado para a lua, sabe? Que a gente fala? Com as portas abertas, berço de ouro. Salomão era essa pessoa. Ele nasceu nesse lugar. Sabe quando a gente olha para alguém e fala, não, esse daí é o preferido de Deus. Era como se Salomão fosse o preferido de Deus. Regalias, não era ele para ser o rei, mas quando Davi morreu, quem assumiu o trono? Salomão. Mas ele precisou tomar decisões. Por que, Gal, que você está falando de Salomão? Porque o rei Salomão, mesmo com toda a sabedoria
que um dia o Senhor se revelou a ele a sonho, e o Senhor falou que ele podia pedir o que ele quisesse. E ele falou que ele queria sabedoria para governar o povo que ele estava prestes a governar. O Senhor se agradou tanto daquilo e deu para ele toda a sabedoria. E o rei Salomão, que tinha tudo nas mãos para ter um futuro brilhante, cometeu erros. Então, cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: se Salomão errou, meu amigo, eu e você temos que vigiar muito. Ele era filho do rei Davi. Ele nasceu num berço de ouro. Nem era para ele ser rei, mas ele estava lá no trono. E ele foi abençoado, gente, sim ou sim? Muito. Você conhece a história do rei Salomão. Gal, mas então, o que é que está acontecendo? Salomão precisou tomar decisões. O seu futuro será bom, porque você precisa tomar decisões. Não as decisões erradas que Salomão cometeu. Porque Salomão começou muito bem, mas ele não terminou tão bem. Então você já sabe, a gente fala muito disso aqui, o importante não é a forma que você começa, mas é a forma com que você vai terminar a caminhada. Será que eu e você vamos poder dizer igual o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate? Ou será que você está simplesmente desperdiçando e passando o seu dia no feed do Instagram? Ou então trabalhando para uma empresa que você não quer nada com nada, você está ali por causa dos R$1.000 que você ganha? Como que você tem vivido os seus dias? Aproveitado os dias que o Senhor tem te dado para tomar escolhas que vão te aproximar dEle? Ou você está simplesmente empurrando com a barriga? Salomão, ele foi próspero, ele foi abençoado em quase tudo que ele fez. Tem muita coisa errada que Salomão fez e nós vamos comentar aqui. Mesmo ele sendo amado por Deus, então, minha linda, meu lindo que está aqui nessa noite, mesmo você sendo amado por Deus, Ele está colocando diante de você a bênção e a maldição. Deus, Gal? Sim, Deus. Porque Deus não tem marionetes, Deus não toma decisões por você. Ele te ama tanto e morreu na cruz para te dar um negócio chamado liberdade. O que você está fazendo com essa liberdade que Ele te deu para tomar decisões? Pensa bem, se eu fosse Deus, eu não ia deixar muita gente livre, não. Eu ia falar assim: não, vem para cá você. Não, vem para cá você. É por isso que a gente não tem essa natureza, é só Ele que tem, porque Ele nos deixa completamente livres. O Senhor Jesus, Ele não prende ninguém. Você não está aqui amarrado num sábado à noite. Você veio porque você entendeu que você deseja se aproximar de Deus e buscar a Deus. Você quer um futuro bom, é por isso que Ele te trouxe aqui. Presta atenção numa coisa: decisões. Lembra lá de João? Ele sabe de tudo que você faz. Não adianta você olhar para mim e falar assim: não, Gal, eu sou boa de decisões, está tudo ok na minha vida. Ele sabe de tudo que você faz. Ele sabe de tudo que você faz quando ninguém está vendo. O rei Salomão cometeu erros. Mas Salomão, ele cometeu erros, mas ele não se tornou um ateu. Ele cometeu erros e continuou com aquela aparênciazinha legal. Mas Deus sabia das atitudes que ele cometia e cometeu. Isso significa que mesmo sendo amado por Deus, você precisa tomar decisões, assim como Salomão. Como que pode, Gal, o homem mais sábio do mundo, porque a Bíblia registra isso, que em toda a história nunca houve e nunca haverá um homem tão sábio como Salomão. Salomão prosperou muito, por quê? Porque Salomão, ele aprendeu a fazer comércio exterior. Israel teve paz todo o momento do governo de Salomão. Ele foi bem-aventurado, ele era amado pelas pessoas. Ele era bem-quisto, digamos assim. Ele tinha uma boa reputação. Mas mesmo assim, ele ainda precisava tomar decisões que aproximavam ele do Senhor. Como que pode um homem mais sábio da história cometer erros? É disso que nós vamos falar. Para quê? Para que eu e você não viemos a cometer os mesmos erros. Nós vamos falar aqui 3 erros de Salomão.
que eu e você estamos cometendo, e talvez você não está percebendo. E isso implica totalmente no teu futuro. O primeiro erro que Salomão cometeu foi que ele desobedeceu na área dos relacionamentos. Diga assim, ixi. Gal, eu já sei muito sobre isso, tá? Olha, eu escuto vocês falando, e eu já sei muito sobre isso. Pois é, mas o homem mais sábio que já existiu, caiu. Quem é você para achar que você tem mais sabedoria que Salomão? Quem é você para achar que você não precisa pedir conselhos e pedir ajuda? Não, porque a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Certo, está certinho. Mas as consequências também são suas. E se eu fosse você, começava a observar os princípios da palavra de Deus. Como que Salomão recebeu tanta instrução, tanto conhecimento, tanta experiência, tanta bonança, tanta fartura, tanta coisa boa. Como que ele conseguiu errar na área dos relacionamentos? Vamos ler aqui o texto que está lá em 1 Reis, capítulo 11, os versículos de 1 a 6. Olha só o texto. O rei Salomão, ele amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha de Faraó, ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon e de Edom, de Sidom e dos Hititas. Parece até algumas pessoas aqui da igreja, brincadeira. Não tem ninguém assim aqui não. Aqui não. Que todo mundo santidade. O Senhor havia instruído os israelitas claramente. Não se casem com mulheres dessas nações. Ó o princípio da palavra do Senhor para Salomão. Não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão o seu coração para os deuses delas. E, no entanto, Salomão fez o quê? Amou essas mulheres. No total, ele se casou com 700 princesas. E teve 300 concubinas. Olha aí o casado aí, ó. Você não está dando conta nem de uma. Olha como que Salomão era rico. É para você pensar em quanto dinheiro que ele tinha. Meu Deus do céu, uma mulher já gasta milhões e milhões se der na mão dela. Imagina 700 princesas e 300 concubinas. Está tendo noção da riqueza dele? Ele tinha muito dinheiro. E essas mulheres, desviaram o seu coração do Senhor. Quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses, em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como seu pai Davi tinha sido. Salomão adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, gente, o repulsível deus dos amonitas. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e recusou-se a seguir inteiramente o Senhor, como seu pai Davi tinha feito. Se Salomão se desviou dos caminhos do Senhor por causa de relacionamento, por causa de mulher, será que você não está precisando de ajuda nessa área? Salomão escreveu simplesmente o livro de Provérbios, no auge da sabedoria dele, do reinado dele. Ele escreveu Provérbios. Se você lê Provérbios 500 vezes você aprende uma coisa nova, sim ou sim? Ele é o homem mais sábio que já existiu. Salomão escreveu Eclesiastes, no final da vida dele. E ele escreveu Cantares. Por quê? Claro, ele tinha um monte de mulher, ele podia escrever tudo de amor que você podia imaginar. Então está tudo lá registrado. Então ele tinha tudo para ser um homem o quê? Com um final perfeito, ok. Mas as decisões que ele tomou na vida sentimental dele acarretou em muitos problemas. Se Salomão precisa de ajuda na área dos relacionamentos, jovem, você também precisa. Sabe por quê? Porque a gente costuma falar muito disso aqui, né? Meu marido está sempre aqui falando, os pastores, nós estamos aqui sempre falando, cuidado com os relacionamentos. E olha só, quando eu estou falando relacionamentos, eu não estou falando só o momento que você vai escolher, né, o seu futuro príncipe ou a sua futura princesa. Eu estou falando para você também que é casado e talvez escolheu errado. E aí? Chupa essa manga. Você quer saber como é um casamento ruim? Vai perguntar quem escolheu errado e ver se você quer tomar essa decisão também.
Salomão deixou de observar um princípio da palavra de Deus. A Bíblia, ela tem todas as respostas para mim e para você. Quando eu estou falando relacionamento, Salomão era muito bom em outros relacionamentos, comerciais, no seu reinado. Mas quando diz respeito à sua própria vida, talvez você não sabe escolher e está escolhendo alguém pela bunda ou pelo foto de Instagram. Vai dar ruim para você. Se um homem escolhe uma mulher pela bunda, pelo peito, ele está querendo uma prostituta, ele não está querendo uma esposa. E muitas mulheres a mesma coisa, querem se casar, sonham com vestido, sonham com a festa, mas não querem ser esposas. Não querem ser submissas. Então você não está querendo um príncipe, você está querendo uma festa para você postar. E você não precisa de um homem para isso. Então eu e você precisamos tomar muito cuidado com o referencial que a gente está tendo. Salomão tomou essa decisão errada. Para de querer comer a merenda antes do recreio. Ah, Gal. Ah, o quê? Você não sente vontade, não? Para cima de mim, você vai falar isso? Claro que você sente. É normal, é fisiológico. Mas o que você vai fazer com a vontade que você está sentindo? Deus conhece você. Ele sabe de tudo que você faz. Inclusive eu falo para casados, porque os casados podem fazer e não estão fazendo. É verdade, eu ouvi uma voz de Deus aí falando. Viu? Para comprovar para mim, para você, que nós precisamos cuidar do nosso relacionamento, do nosso futuro relacionamento e do nosso relacionamento atual, se você já escolheu alguém. Salomão, ele desobedeceu. Cara, ele sabia da verdade e ainda assim ele desobedeceu. Eu tenho muita dificuldade em entender pessoas que têm um encontro com o Senhor, com o Deus verdadeiro que está sentado no trono e ela fica apática, tipo assim, tá, foi legal, mas, vamos ver, né? Vamos ver se eu consigo tomar essa decisão. Vamos ver se eu consigo tomar aquela. Ei, para! Você consegue tomar a decisão que você quiser em Deus. Não sei o que você vai ter que renunciar ou escolher, mas você consegue. Não sei, né, se eu vou escolher Deus. Não sei. Dá um tapa com amor aí na pessoa que está do seu lado. Com amor. E fala assim, cara, toma decisões que vão te aproximar de Deus. Você saber dos princípios, você saber da verdade, não garante que você vai tomar a decisão certa. Tanta gente sabe de Gênesis a Apocalipse e continua tomando as decisões erradas. E aí, você vai fazer o que com esse sujeito? Dá um sacode nele, fala, pelo amor de Deus, olha o que você está fazendo com a sua vida. Gal, então, é porque eu tenho medo, né? Porque vai, né, que eu fique sorteira para sempre. Vai que Jesus volta e eu ainda não... Glória a Deus. Se casamento fosse tão bom assim, Jesus tinha casado, nem ele casou. Casamento é muito bom. Por isso que ele falou assim, se você não consegue ficar sozinho, casa. Mas isso não é o foco da sua vida. Seu casamento não vai te trazer a felicidade que o Senhor traz. Se você entrar em um relacionamento esperando que aquela pessoa... meu Deus, ele é tudo para mim. Vai dar ruim no seu relacionamento, na sua vida espiritual e em toda a sua vida. Porque um abismo vai puxando o outro. Então, o casamento, o relacionamento não é o seu Deus. Seu marido não é o seu Deus. Seu futuro príncipe, sua futura princesa não é o seu Deus. Se eles não estiverem submetidos à palavra do Senhor, não para eles e ponto final. Não negocia esse princípio. Salomão quis negociar esse princípio. E sabe o que aconteceu? Ele se rendeu a adorar outros deuses daquelas mulheres. Porque a mulher, ela tem o poder da influência, tanto para o bem como para o mal. Salomão deve ter pensado assim, não, que isso, eu tenho toda a sabedoria.
Eu vou casar com essas mulheres aqui, mas eu não vou adorar o Deus delas, não. E passou um tempo, ele estava o quê? Adorando ao Deus daquelas mulheres. Sabe por quê? Coração é uma terra que ninguém pisa. Já viu quando a pessoa fica apaixonada, ela fica meio boba? Eu estou sendo bem tranquila, né? Ela fica bem boba mesmo. Por quê? Porque a pessoa, ela começa a negociar por amor àquela pessoa. Igual esses dias um jovem chegou para mim e falou assim, Gal, então, comecei a orar com uma menina, queria saber o que você acha dela e tal. Peguei e falei assim, fale-me mais. Não, porque a gente já conversou, a gente já está orando, eu já coloquei até um prazo, entendeu? Para saber como que vai, se vai ou se não vai, né, Gal? Porque você fala que a gente não pode ficar, né, assim, enrolado, que isso dá ruim para a gente, né? Isso é ruim para a gente. Eu falei assim, você já deu um prazo até para Deus e você está querendo a minha opinião? Você está colocando Deus na parede, falando, Deus, até essa data aqui eu quero a resposta. Você já está envolvido, você já está conversando com ela, você já está dando presente para ela. Você quer a minha opinião? Eu não senti nada, não me põe no meio disso, não. Então, cuidado. Cuidado. Está afim de alguém? De uma moça, de um rapaz? Não deixe ele ficar sabendo. Ela ficar sabendo. Não deixa. Não deixa. Por quê? Porque senão estraga o romance. Estraga a conquista que está por trás disso. Você acha que mulher gosta de dorama por quê? Cadê as dorameiras? Você acha que mulher gosta de dorama por quê? Porque é romance para pegar na mão da dita cuja, meu filho. São 5 episódios. E você aí já querendo, vamos sair para comer hoje? Seu WhatsApp, você não me respondeu. Nossa, passou 5 minutos e ela não me respondeu. Ela vai chutar você. Por que que mulher gosta do romance? Porque ela ser conquistada. E Salomão, ele tinha posses para conquistar, assim ou assim? Ele tinha ouro, ele tinha tudo. O que a mulher, o que você quer? O que você quer? Eu te dou. E aí ele tinha mulher que ele queria. Mas uma mulher, segundo o coração de Deus, não é vendida. Um homem, segundo o coração de Deus, não está atrás de uma perna, de uma bunda, de um biquíni. Não! Um homem, segundo o coração de Deus, está vendo coisa que a aparência não está mostrando. E aí Salomão... Ai, porque Deus está falando com muita gente aqui hoje. Presta atenção. Gente, eu estou falando do homem mais sábio da história. Ele ignorou. O que adianta você saber e você ignorar? Não adianta nada você saber, não, porque tem que ser um homem de Deus, um homem não sei o quê, uma mulher assim, assim, assado. Mas na hora daquele momento, daqueles 2 minutos de tensão ali, você ignora tudo. Vamos lá, você me pega, eu te pego, e a gente se pega. E depois a gente pede perdão. Você ignorou. É isso que Salomão fez. E se Salomão caiu nisso, eu e você precisamos vigiar para não cair também. Outra coisa que Salomão errou. Salomão se tornou egoísta. Que geração mais egoísta essa nossa, né? A nossa geração, ela é total egoísta. Você vai saber por quê. Olha só o que fala a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 2, de 4 a 10. Quem falou isso daqui que nós vamos ler foi o rei Salomão, olha só. Eu dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes, plantando belos vinhedos. Eu fiz jardins e parques, os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Eu construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Eu comprei escravos e escravas e outros nasceram em minha casa. Eu tive muito gado, rebanhos, mais do que todos que já viveram em Jerusalém antes de mim. Eu juntei grande quantidade de prata, de ouro, de tesouros de muitos reis e províncias. Eu contratei cantores, gospels e cantoras e tive muitas concubinas. Eu tive tudo que um homem pode desejar. Eu tornei-me mais importante que todos que viveram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou sabedoria. Tudo que eu desejei, eu busquei e eu... Aqui ele já tinha perdido a noção já. Tudo que eu desejei, eu busquei e eu consegui.
Não me neguei prazer nenhum. Olha aqui, que tolice. Eu não me neguei prazer. No trabalho árduo eu encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Nessa pequena passagem que a gente está lendo aqui, o que eu vejo? Eu vejo um homem completamente egocêntrico e voltado para o seu eu. E eu estou falando do homem mais sábio que já existiu. Então, se Salomão teve essa dificuldade, caiu nesse erro, eu e você também podemos estar voltados para nós mesmos. Voltados só para aquilo que você anseia. Salomão passou a ser uma pessoa rica de coisas sem valor. Ou seja, ele tinha tudo que o dinheiro podia dar, mas ele estava negociando e perdendo valor. Pessoas centradas em si. Onde não atendem, nem se preocupam com as necessidades do próximo. Se passa por alguém que está precisando de alguma coisa, se sabe de alguém que está precisando de alguma coisa, ignora completamente, porque afinal você está bem. E a nossa geração é assim. Você só quer participar se o seu nome estiver lá. Se não aparecer seu nome, que foi você que fez, que foi você que doou, você não quer. Por quê? Porque você se tornou egoísta, adorador do seu próprio nome. Você acha que o quê? Salomão caiu nisso do nada? Não, ninguém cai do nada. A pessoa ela vai caindo todo dia um pouquinho. É por isso que a Bíblia fala que é muito difícil um rico entrar no reino do céu. Por quê? Porque pode ser que você ache que o seu dinheiro vai te dar felicidade. E Salomão chegou nesse ponto. Você leu comigo o texto? Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Eu não passei vontade, eu fiz o que eu queria. Ou seja, escravo dos seus sentimentos e dos seus prazeres. Jovem, você não pode se tornar escravo dos seus prazeres. Vai dar vontade? Vai, mas para você não. Você é filho de Deus, é filha de Deus. Isso não cabe a você. Vai dar vontade? A vontade não é pecado. O pecado é você cair naquilo. Então eu e você precisamos vigiar, porque Salomão ele não passava vontade. O que ele queria, ele tinha. Então, a nossa geração está se tornando essa geração. Uma pessoa que está semeando no futuro dela. Uma pessoa que vai ter um bom futuro é uma pessoa que está servindo ao próximo. Você está servindo quem? Talvez você está cheio de depressão, tomando remédio, cheio de taquicardia, de crise de ansiedade, porque você não está servindo a ninguém, você está servindo só a si próprio. E quem serve só a si próprio, só os seus desejos, fica doente. Quem não está pensando na comunidade, na igreja local, está caminhando para uma doença. Por quê? Porque começamos a pensar e valorizar o nosso eu. Porque eu sou muito boa. Não, eu só vou se for para dar a palavra. Não, eu só vou se aparecer meu nome. Se não aparecer seu nome, você não vai, você não vem, você não quer nem saber. Você quer ter seus 15 minutos de fome. Se não tiver, não vai ser tão legal. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim, dá uma segurada, amigo. Você não é isso tudo não, lindona e lindão. Com muito amor eu te falo isso. Nós somos levados, gente. Hoje nós temos ali a rede social que está ali disponível e massacrando a nossa mente, nos mostrando o quê? Que nós temos o tempo todo que estar bem, que estar felizes, que está com a melhor roupa, que está com, sabe, a melhor faculdade, que tem para mostrar para as pessoas. Isso nos faz escravos daquilo. E a gente começa a negociar os nossos princípios. Os princípios que Deus nos deu. Você está servindo ao próximo? Você está servindo alguém? Uma pessoa que está com a casa dela aberta para receber as pessoas. Ou lá na sua casa ninguém pode ir. Lá é um templo santo, onde só você vai. É uma pessoa que está disposta a dar e se doar pelo próximo, por algo maior. Eu fico pensando naquele menino que doou os 5 pães e os 2 peixinhos. Menino, não tem nem nome registrado na Bíblia. E talvez você não tem uma identidade que banque isso. Você precisa sempre que coloque em seu nome. Você quer sempre ganhar e você topa tudo para ganhar. Para ser o primeiro. Por quê? Porque você quer que as pessoas saibam que você é forte. Você está com um problema na sua identidade. Você está vivendo para o próximo e não para agradar a Deus.
eu e você nunca vamos conseguir agradar ao próximo. Nós precisamos agradar a Deus. Se você estiver agradando a Deus, fica tranquilo com quem está se agradando perto de você, porque tem gente que também não vai gostar. E aí, você vai fazer o quê? Negociar? O menino que doou 5 pães e 2 peixinhos não tem o nome dele registrado. Mas ele alimentou uma multidão, porque ele estava perto da pessoa certa, na hora certa. Ele sabe que ele foi o canal de bênção para que aquelas pessoas fossem abençoadas. E você está sendo canal de bênção para que outras pessoas sejam abençoadas, sem nem conhecer você, sem nem saber seu nome? Ou você só se souberem seu nome? Só se você puder dar a palavra. Salomão caiu nesse grande erro. Qual erro, Gal? Ele se tornou egoísta. Só pensa em si. Só pensa nos seus desejos, nos seus sonhos. Você anula até a sua família para se sair bem. Olha só o que diz Gálatas, capítulo 6, versículos 2 e 3. Ajudem a levar o fardo uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, vocês estão apenas enganando. Sabe o inimigo que você fala que está enganando quem está lá fora? Então, ele é expert em enganar e ele está enganando você que está aqui dentro da igreja sábado à noite. Porque você acha que o pecado de quem está lá fora é maior do que o seu que está aqui dentro. O egoísmo, Gal, egoísmo está tranquilo, né? É melhor egoísmo do que estar usando droga, do que estar fornicando. Não, egoísmo é pecado. E isso trouxe muitos problemas para a vida de Salomão. Nós vamos falar das consequências. Outra coisa, outro erro de Salomão. Ele foi ganancioso. Existem os extremos, né? Existem pessoas que não estão nem aí para o futuro e deixam a vida me levar. E existem pessoas que estão errando justamente por serem gananciosas e colocarem Deus em último plano. Salomão chegou nesse nível de fundo do poço. Ele foi tão ganancioso que ele parou de colocar Deus como realmente o motivo das conquistas dele. Ele perdeu a sabedoria divina. Por quê? Porque ele se afastou do Senhor. A sabedoria divina é só para aqueles que estão próximos do Senhor. Ou seja, longe de Deus, longe da sabedoria divina. Salomão ficou longe de Deus e por isso ele foi perdendo noção de todos os princípios que Deus tinha dado para ele. Mesmo com muitos bens e com muitas posses que ele já tinha. O que ele fez? Ele foi lá e aumentou os impostos para que o povo pudesse pagar mais imposto. Por quê? Porque ele queria mais. Deixa eu perguntar uma coisa para você, jovem, que ganha R$1.000 hoje, trabalha 8 horas por dia. Deus pode colocar muito sobre a sua vida? Porque a algumas pessoas Deus não pode acrescentar mais. Como assim, Gal? O futuro, ele vai ser bom se você colocar as riquezas que Deus vai te dar no lugar que elas devem permanecer na sua vida, não no seu coração. Ganância é algo que está além de querer apenas conquistar algo. Porque o dinheiro, ele é bom? Sim ou sim? Ele é bom. Ele nos ajuda. Digamos que ele nos dá condições, mas quem abre a porta é só Jesus. Quem fecha a porta é só Jesus. Ele perdeu completamente a noção. Em Deuteronômio, capítulo 17, os versículos 16 e 17, eles pedem, é uma ordem para os reis que não acumulassem cavalos, mulheres e ouro. O que Salomão mais tinha? Cavalo, mulher e ouro. Ele pecou 3 vezes. E de forma profunda, porque ele sabia. Olha aqui para mim. Faz assim com a cabeça. Eu sei que você sabe disso, mas você está obedecendo? Porque Salomão, ele simplesmente colocou de lado. Ele já sabia que ele não podia acumular. Era uma ordem para o rei. A palavra do Senhor registra isso. E o Senhor, o que o Senhor fez? Qual foi a consequência? Ele castigou Salomão, removendo 10 das 12 tribos de Israel. Você sabe o que isso significa, jovem? Você está vendo esse caos que está acontecendo lá, da guerra de Israel?
tem a ver com isso daqui. Não é só isso daqui, mas tem a ver com isso daqui. Com a desobediência de um homem que recebeu sabedoria divina. O Senhor removeu 10 das 12 tribos de Israel. Salomão foi o último rei de Israel unido, ou seja, com as 12 tribos. Porque depois de Salomão, o que aconteceu? Desandou tudo. Por quê? Porque Deus ainda teve muita misericórdia de Salomão. Por causa dele? Por causa de Davi. E a palavra do Senhor registra sempre isso. Por causa de você não, Salomão, mas por amor a Davi, eu ainda vou deixar você com uma tribo. Mas por causa de você não, por causa do meu filho Davi. Então, depois disso daqui, Israel nunca mais foi unido e foi o mesmo, por causa da consequência dos pecados de Salomão. E aí? Em quantas pessoas o pecado que você está cometendo hoje de desobedecer ao Senhor vai entornar? Em quantas pessoas vão receber aí a consequência das suas escolhas erradas? Porque olha só o que aconteceu com Salomão. Por causa de toda essa rebeldia do coração dele, em ignorar, mesmo sabendo os princípios da palavra de Deus, Israel foi repartido, digamos assim. E eu vou te provar isso, está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 31 a 40. Presta atenção. Disse a Jeroboão: fique com 10 pedaços, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu estou prestes a tirar o reino das mãos de Salomão e entregar 10 tribos a você. Contudo, eu deixarei uma tribo para ele por causa do meu servo. Quantas coisas Deus está te livrando por causa das pessoas que Ele colocou no seu caminho para te ajudar, hein? Por causa de Davi. E de Jerusalém, a cidade que eu escolhi dentre todas as tribos de Israel. Pois Salomão me abandonou e adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, Camos, o deus de Moabe, e Moloque, o deus dos Amonitas. Ele não seguiu os meus caminhos e nem fez o que me agrada. Não obedeceu aos meus decretos e estatutos como fez seu pai Davi. Contudo, eu não tirarei o reino inteiro de Salomão agora. Por causa do meu servo Davi, a quem eu escolhi, e que obedeceu os meus mandamentos e decretos, e manterei Salomão no governo, enquanto ele, olha só como que Deus é bom, mesmo ele fazendo isso tudo, a misericórdia estava sobre ele por causa de Davi. O filho de Salomão terá uma tribo, para que os descendentes de meu servo Davi continuem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém, a cidade que eu escolhi como lugar para o meu nome. Eu o colocarei no trono de Israel e você governará, está falando para Jeroboão, sobre tudo que seu coração desejar. Se você der ouvidos ao que eu digo e seguir os meus caminhos e fizer o que me agrada e se obedecer os meus estatutos. Eu vou ler de novo para você entender o que o Senhor está falando com você aqui nessa noite. Se você der ouvidos ao que o Senhor diz, se você obedecer aos estatutos e os mandamentos, como fez Davi, eu sempre estarei com você. Eu estabelecerei para você uma dinastia, como fiz com Davi, e lhe darei Israel. Por causa do pecado de Salomão, eu castigarei os descendentes de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para junto de Sisaque, rei do Egito, e ficou ali até a morte de Salomão. O que você vai fazer, o que você vai decidir nessa noite para o seu futuro ser bom? Quais são as decisões e as escolhas que o Senhor colocou no seu coração que você precisa se atentar e decidir e organizar para que o seu futuro seja bom? Por causa da misericórdia de Deus em relação a Salomão, por causa de Davi, ele ainda pôde continuar, talvez com uma aparência de que estava tudo mais ou menos, mas ele não estava terminando aprovado. Você quer terminar aprovado por Deus, abençoado por Deus, derramando e transbordando bênção sobre todas as suas gerações e próximas gerações? Então obedeça. Obedeça e não cometa os erros que Salomão cometeu. Quais são, Galo? Na vida sentimental, na vida relacional, se tornando uma pessoa egoísta e gananciosa. Tudo que está tomando o lugar de Deus, o primeiro lugar,
você precisa remover da sua vida. Não importa se é um celular, se é um carro, se é a casa, se é um marido, se é uma faculdade, você precisa remover. Porque Deus só aceita o primeiro lugar. Sabe? Não é porque você é amado por Deus, assim como João, e trazendo até no nome como Salomão, que você vai ignorar todos os princípios de Deus porque você é amado. Ah, não, Gal, Ele já me salvou, né? Ele já me libertou, estou aqui na igreja, tá bom já, tá tudo tranquilo. Lembra de João? A revelação veio para ele em momentos difíceis. Talvez hoje você está vivendo um momento difícil, mas o futuro vai ser bom. Se você souber passar por esses momentos, obedecer os princípios da palavra do Senhor, tomar decisões, o futuro será bom se você focar na sua vida eterna e não na sua vida passageira. Esse tempinho que você está vivendo aqui de 70, 80 anos, 90 anos, olhe lá. Isso daqui não é nada perto da eternidade. Aonde você vai passar? Com quem você vai passar? Ah, não, Gal, eu já escolhi o Senhor. Não, você não escolheu, foi Ele que te escolheu. Então eu e você, nós somos o quê? Preciosos diante de Deus para executar o propósito dEle nessa terra. Ei, olha aqui, acorda. O tempo está passando. Sabedoria de Deus, você quer? Pede. Pede e Ele vai te dar. Agora, não justifique a sua história, a sua caminhada por causa do seu pai, do seu tio, não. A história de João, naquele momento difícil, que trouxe a grande revelação, e a história de Salomão, que ambos eram amados por Deus e tiveram mensagens fortes para trazer para eu e você, eles nos ensinam. É preciso escolher um caminho. Você não pode adorar a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Não é do meu jeito, Gal? Não. Com Deus é diferente. Com Deus é do jeito dele. Ah, mas eu já sei disso, mas você está obedecendo? Olha só o que o Senhor diz para você nessa noite. Eu conheço você. Eu sei de tudo que você faz. O Senhor sabe das decisões que você precisa tomar, mas Ele não vai tomar por você. O Senhor deseja que você realmente se posicione e fale: Deus, ainda que eu morra, eu não vou ficar longe do Senhor, custe o que custar. Eu vou gastar a minha vida para coroar o Senhor. Eu vou gastar tudo que eu tenho para fazer o nome do Senhor conhecido e não o meu. Sabe o que é interessante? As igrejas de Pérgamo, de Laodiceia, todas aquelas igrejas que João trouxe aquela mensagem, eu já vi muitos documentários. Eu não pude ir lá ainda, mas em breve eu vou, amém? Lá na Europa, nos Estados Unidos, elas acabaram. Você deve ouvir falar que a Europa hoje é o lugar mais frio espiritualmente que existe. Nos Estados Unidos existem igrejas que eles chamam de mortas. Church deads. Ou seja, igrejas mortas, igrejas que já morreram. Sabe por que aquelas igrejas morreram? E o Senhor mandou um recado. O Senhor falou: eu conheço vocês, eu sei o que vocês estão fazendo. Sabe o que aconteceu com essas igrejas? Elas morreram, por quê? Porque elas não seguiram o princípio que o Senhor deixou, elas não obedeceram. Elas acharam que por si próprias elas podiam continuar daquele jeito, e ia dar nada não. Elas morreram, mas não foram elas que morreram, a nação toda está morrendo. Por quê? Porque quando eu e você nos calamos, quando a igreja se cala, pessoas são prejudicadas, entorna em outra pessoa. Eu não quero ser responsável por isso, eu não sei você, mas eu sei que o futuro vai ser bom porque eu estou escolhendo andar com o meu Senhor. Eu sei que a minha descendência vai ser abençoada porque eu estou andando com o Senhor. Mas e você? Mas o meu pai, a minha mãe, isso você não sabe como que é lá em casa. Eu não estou perguntando deles, eu estou perguntando: e você? Como que vai ser a partir de você a sua história?